Túlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 15 de agosto de 2012, quarta-feira. O verbete é de número 2387. Ele tem 5 páginas, 43 logias e 18 máximos. Eu lembro que a divisão do detalhinho tem 11 máximos. O tema é instante cosmoetificador. A especialidade, autocosmoeticologia. Quem redigiu o verbete é a nossa veterana, professora Adriana, que está aí sustentada pelo professor Mário. Agora, eu quero lembrar vocês que esse aqui é o de número 34 da professora Adriana. Vocês estão morrendo de vergonha? Como é que é? 34. 34 a 0 de vários de vocês aí. Uma vergonha. Definição. O instante cosmoetificador é a técnica da pausa instantânea para recolhimento íntimo, imperceptível ao observador, no qual a consciência mulher, diante de estímulo externo perturbador, refreia a resposta impulsiva, reatividade emocional e ou energética, reiterando rapidamente a ortodeliberação de manter a coerência com os próprios princípios e valores evolutivos no ato pessoal subsequente. A contrapensenidade calculada, o apreço pela pensenização correta, a sustentação ou retomada rápida da limpidez na autopensenidade, a autoblindagem pensênica, a conservação do autoequilíbrio holopensênico, a parada instantânea para pensar sobre o contexto presente, o momento de restabelecimento do autocontrole holossomático, a reafirmação das ortodecisões prévias, a antirreatividade emocional, a postura anti-impulsividade, a superação de instintividades subcerebrais, a contenção de possíveis reatividades energéticas negativas, a ausculta das energias conscienciais predominantes em consciência e ambientes, o autoencapsulamento energético quando necessário, o momento de disponibilização mental às inspirações amparadoras, o desafio da exteriorização incondicional de energias benfazejas. Agora aí, na argumentologia, nós temos o tópico dos benefícios, com 16 decorrências possíveis da utilização da técnica do instante cosmoetificador. Agora, na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Calculismo cosmoético, empenho proexolíneo, momento da circunspecção, momento evolutivo e opção pelo autodesassédio. Agora, a frase em prática. A frase em prática está perfeita, essa está exatinha, não tem por onde falar nada aqui. Viu, ó, excelentíssima senhora Rosa Nada? Olha a frase em prática. O instante cosmoetificador é eficiente recurso defensivo, desassediador e profilático. Supera as reações instintivas para a autopreservação, tornadas anacrônicas na maioria das vivências. Você investe na qualificação cosmoética da autoexpressão? Considera a técnica do instante cosmoetificador capaz de auxiliar nesta empreitada? A bibliografia específica, eu lembro, tem 3 fontes bibliográficas. Agora que a mega análise aí com João Paulo, são 20 itens. Ortoposicionamento, pausa, autocontrole, bom tom e autopacificação. Anti-irritação, ponderação, autoequilíbrio, antirreatividade, anti-impulsividade, imperturbabilidade, tactensenidade, racionalidade, integridade
serenidade. Acalmia, autocosmoeticologia, autodiscernimentologia, holomaturologia e harmoniologia. Agora, o verbete do dicionário hoje é paratraforismologia. O argumento é autoparapercepciológico. Eu chamo a atenção aí para a conclusão que tem 20 categorias de conquistas parapsíquicas da consciência lúcida. São essas conquistas aquelas que nós temos falado muito aí ultimamente. Vale a pena a pessoa dar uma olhada dela. É dessa turma aqui que a gente vive falando aí quase todo dia. Agora, questionamento aqui. A verbetógrafa. Como podemos otimizar nossa autoblindagem pensênica? Está na pensenologia, última linha. Poderia explicar mais sobre o autodesafio instantâneo, linha 4 da fatologia, e a eliminação de parentes patológicos na vida diuturna, linha 6? Se você quiser, eu repito tudo, porque ele me emendou tudo aqui. Pensenologia, última linha. Depois, fatologia, página 4. E depois, linha 4. E depois, linha 6. Tá, vamos lá. Vamos indo. Deu? Coisa peço ajuda. Isso. Na questão da autoblindagem pensênica, é tudo isso que a gente colocou antes. Olha, na hora que você consegue... O que é o instante cosmoedificador? É justamente você entrar no controle da sua reação. Você vai parar para pensar, nem que seja rapidamente. Nessa hora você consegue sustentar o seu equilíbrio, ou então, se você por acaso levou um choque, deu uma queda no equilíbrio, buscar retornar esse equilíbrio, e tudo isso vai te ajudar a fazer uma blindagem pensênica. Vamos supor que você veja que tem alguma ideia assediadora, alguma coisa que está querendo ali infiltrar. Você vai fazer o estado vibracional, você vai buscar, não, eu não penso assim, isso não é assim que eu penso, e você vai tentar não se influenciar o contexto mais patológico que está acontecendo. Em relação à quarta linha, qual que foi a superação das A eliminação de parentes patológicos. A quarta é autodesassédio instantâneo. Exatamente isso que a gente falou antes, você pegou. Na hora que eu consigo fazer uma blindagem pensênica, é que eu estou fazendo meu autodesassédio instantâneo. Quer dizer, ou melhor, o autodesassédio instantâneo é que vai permitir a blindagem, você não vai deixar que venha um xeno pensene. Então, agora, porque a eliminação de parentes patológicos na vida diuturna. Isso. Linha 6. Parentes patológicos é um verbete da enciclopédia do professor Valdo, que é justamente aquele parentes, aquele intervalo na sua vida, você está na vida cotidiana, mantém assim a sua correção, o seu equilíbrio, a sua coerência. E aí acontece alguma coisa, você abre um parênteses, literalmente, e se permite aí fazer besteira, entrar em surto. Então, é justamente o que a gente vai ajudar a eliminar cada vez mais esses parênteses patológicos, para a gente conseguir manter a coerência. Eu indico você ler esse verbete, que é muito bom. Professora Adriana, por favor, em fatologia, na página 5, na sexta linha, poderia ampliar a eliminação de parentes patológicos na vida de... É outra pessoa. Sim, sim. E na sétima, oitava linha, o discernimento quanto ao ato possível de desmontar a artimanha baratosférica. E na segunda e terceira linha, de baixo para cima, a decisão de não admitir a carga emocional alheia depositada em si. Tá, então vamos. Qualquer coisa eu repito tudo. Todo mundo está fazendo pergunta longa hoje. Não, eles estão misturando tudo. Então vamos lá. Do parênteses patológico eu acabei de falar, então vale a pena você olhar o verbete, que é justamente aquele período, aquele episódio que pode ser de minutos ou de poucas horas, em que você larga a toalha, como dizem, né? Você roda a baiana e dá um surtinho básico e depois demora a retomar o seu equilíbrio. Então, evitar esse tipo de coisa. O segundo é o discernimento quanto ao ato passivo de desmontar a artimanha baratrosférica. O que acontece? Quando você vai ver lá no benefícios, na página 8, tem uma série de situações que podem ocorrer na hora que você faz o instante cosmoedificador. Quer dizer, o que é o instante cosmoedificador? Ele vai evitar que você caia na anticosmoética, né? Então, ele vai cosmoedificar você
entender e vai procurar cosmetificar o ambiente se for possível. Então, na hora que você tem discernimento, você não vai entrar e vai poder desmontar alguma artimanha baratrosférica. O que é isso? Os assediadores, eles são muito inteligentes algumas vezes. Quer dizer, uma inteligência até questionável, meio ectópica, não considero inteligência evolutiva, mas eles têm uma artimanha. E às vezes eles fazem todo um processo para você cair mesmo. Às vezes provocação. Acabaram as Olimpíadas agora, então vocês devem ter visto, acontece muito isso, tem o jogo, aí fica um time provocando o outro, xingando o outro jogador para ver se ele perde a cabeça e faz alguma falta. Então são artimanhas realmente anticosmoéticas. E na hora que a pessoa ela tem esse discernimento, ela não entra na onda, então ela não vai aceitar a provocação. Ela vai falar correto, tentar falar correto, mas sem entrar nessa onda, nessa seara que o assediador às vezes está armando para você cair no processo. E, por último, tinha mais uma ainda, né? Ainda tem a decisão de não admitir a carga emocional alheia depositada em si. Pensa bem, se a pessoa vem para cima de você, cheia de uma energia, querendo te ofender com uma raiva danada, o que você vai fazer? Você vai deixar que isso entre em você? Não. Você vai fazer o EV, não vai entrar nessa onda, não vai entrar no jogo, não vai entrar na chantagem emocional que a outra pessoa pode estar fazendo. Em Tecnologia, página 6, segunda linha, poderia explicar a técnica da indignação cosmoética? Assim, eu fiz questão de colocar isso aqui para não parecer, então, que você vai ficar só com cara de paisagem, não é isso. Existe um momento de você falar grosso, existe um momento de você se indignar. A pessoa está fazendo lá uma coisa errada, você vai falar, não, isso aí está errado. E às vezes você vai falar isso com firmeza, até porque é isso que a pessoa vai entender. Se a pessoa está gritando, às vezes vai ter que gritar para ver se ela ouve. Mas você não está entrando nessa onda. Você está buscando não entrar nesse processo. Então, a indignação cosmoética, é fato. Às vezes você precisa para fazer um desassédio, sim. Então, isso que a gente queria colocar. Em Paradoxologia, página 7, segunda linha, poderia explicar o paradoxo da reação rude ao considerado injusto poder ser injustiça? Eu fiz a preocupação de colocar o considerado injusto, porque é até um processo bem questionável, né? A questão de justiça. O que é justo, afinal, né? A gente às vezes não tem uma ideia de todo o contexto que está acontecendo, a cosmoética é muito mais ampla. Mas, independente disso, se a pessoa vê alguma situação que ela considera que é injustiça, e ela tem uma reação em relação a isso rude, ela tem grandes chances de poder estar fazendo uma injustiça. Às vezes, até se a pessoa é culpada mesmo, ela pode até errar a dose, ela ir em excesso, ou então aquela pessoa às vezes é inocente e a pessoa tem todo um processo mais patológico. Outra coisa que a gente deve lembrar nessa reação aqui é a questão da vingança, né? No momento que a pessoa ela acha que aconteceu alguma coisa injusta, ela vai lá e se vingar, isso aí ela já está virando o algoz, ela já trocou o jogo, é um paradoxo também, né? É um paradoxo da vingança. Então ela que se achava vítima, ela se tornou agora o algoz. E pode até ser um algoz até bem pior do que quem fez antes. Gente, isso aqui, ó, amanhã, reinauguração de 3 laboratórios, auto-organização, PNEPs e retrocognições. É logo depois da tertúlia aqui, às 14h45. O local vai ser o laboratório das retrocognições. Então, são 3 que vão voltar a funcionar. Agora, outra coisa que eu queria dizer para vocês aqui da equipe do tertuliário. Informamos que, devido à necessidade de organização e limpeza, que está vindo mais gente aqui, né? O tertuliário permanecerá fechado diariamente até às 9 horas, sendo que às quarta-feiras abrirá às 9h30. Portanto, as atividades da mini tertúlia iniciarão nesses horários a partir de amanhã, quinta-feira, de 16 de agosto. Sábado permanecerá às 8 horas, porque tem o círculo, entende? Então, vocês estão entendendo. Todo dia vai ser às 9 horas. Na quarta-feira, 9h30. No sábado, às 8. 8, 9, 9h30, tá certo? Agora, ó, esse aviso vai estar lá fora também para o povo ver. Agora, ó, tem um livro novo de uma nossa colaboradora aqui. O nome dela é Ivone Kubarenko, de origem russa. Sabe? É aquela lá. Agora, o que se passa? O livro chama
Escrever sem cacófatos. Mas olha, esse livro é só meu, vocês não têm. Ele é virtual. Quem quiser tem que pegar pela internet lá os processos dela. Senão não dá. Agora, o que é que se passa? Um livro é muito bom. Começa com 450 termos relacionados aos estudos fundamentados em cacófato ou derivações de vício de linguagem. Depois tem 350 tipos de cacófatos antropônimos. Depois tem o glossário de 65 termos especializados aqui. E por aí vai. Agora, o livrinho tem mais de 100 páginas e tem muita coisa. Eu vou levar para casa para estudar isso. Ela fez alguns exemplares para a gente ver. Entende? Agora, o processo, então, é virtual. Vocês veem o que vocês fazem. Ela vai te arranjar um lá e vai aumentar o número de autores. Entende? Não, mas vai aumentar também a produção dela. Agora, nesse instante, eu passo a professora Adriana para o Arlindo, para ver o que é que nós fazemos com ela. O que a gente faz com ela. Então, Adriana, na página 7, exemplologia, na segunda e terceira linha, né? O instante como edificador crucial, cosmoedificador crucial. O vivenciado diante do acontecimento grave com fortes repercussões multidimensionais. Podia dar uma ampliada aí? Sim, porque a gente colocou como exemplo duas coisas. Uma coisa é o cotidiano. Então, acontece uma ofensa, assim, mesmo meio indireta, alguma situação, você bate o carro, uma situação mais do cotidiano que você vai precisar manter o controle. Agora, existem situações graves. Então, existem, por exemplo, um acidente que pegue muita gente, alguma catástrofe. Então, existem situações em que é crucial alguém manter a calma. Tem até aqueles relatos de acidente, geralmente assim, né? Acontece alguma calamidade, aí tem aquelas poucas pessoas que às vezes elas não entram, elas conseguem manter a calma e seguram todo um processo ali através da liderança. Então elas conseguem reter, porque todo mundo vai ficar com medo numa situação dessa, todo mundo tem a tendência a começar a gritar e sair correndo ou chorar, né? E algumas pessoas conseguem segurar isso e vão manter um equilíbrio para ajudar todo aquele processo naquela hora crítica. Então, isso que a gente quis separar, que existe o cotidiano, que não tem tantas repercussões assim, é mais uma coisa interpessoal muitas vezes. E existe aquele processo não, que vai bater com muita gente, vai envolver muitas pessoas, ou até um momento crítico de um processo mais sério. Então tem aquele momento que aquilo vai ter um desassédio maior, que vai repercutir em muitas pessoas. Então esse é crucial. Quer dizer, você manter esse instante aí é mais crucial do que no outro do dia a dia. Porque as repercussões, elas são bem maiores. Eu gostaria eu fiz um curso lá em Portugal, que é Intervenção na Crise, que é em catástrofe, que é reconhecido a nível internacional. E é bem interessante porque há técnicas, ou seja, uma situação de catástrofe em que está muita gente descontrolada emocionalmente. Por exemplo, há uma técnica que é ir ter com as pessoas e fazer perguntas que remetem para o mental soma. Por exemplo, a que horas é que... Tem a ver com números. Quantas pessoas é que estavam consigo? Então nós fazemos perguntas que faz a pessoa pensar e que vai ela estabilizar naquele momento emocional. Porque quanto mais ela entrar fundo ali na emoção, menos ela vai associar aquela situação como um trauma. Então uma técnica é fazer perguntas para o mental soma. Agora na página 8, lá embaixo tem falha, né? A vivência do instante cosmoedificador nem sempre produz resultados exitosos, seja devido à condição pessoal, dos circundantes ou de ambos. Entretanto, as falhas fornecem elementos para avaliação, o alto temperamento e das heterodemandas tarísticas. Já dá uma... Sim, porque a gente colocou antes 16 benefícios da técnica, né? E aí é bom ser bem realista e dizer que nem sempre você vai conseguir. Vamos supor que você consiga se manter tranquilo, manter a sua tranquilidade. Mas às vezes o contexto está tão complicado que você não vai conseguir mudar muita coisa. Então você não vai ser bem sucedido no sentido de ter esses benefícios todos aqui. Tá? Então você tentou fazer, mas
meio em vão, né? Você não conseguiu apaziguar nada. Agora, há outra situação que isso não acontece com você mesmo. Você pisa na bola, você não conseguiu aplicar a técnica. Então, nas duas formas, está uma saída. Se você não conseguiu, você vai ter algumas dicas do seu temperamento. Se você não conseguiu, porque a culpa é sua. Se foi do contexto, também você começa a ver, bem, tem uma demanda de tares aí que pode ser que você não vai conseguir fazer agora, mas um dia você vai poder fazer. Então, de qualquer forma, há uma solução. E a mais séria que a gente está falando, que é a nossa, né, essa a gente tem mais controle, ou em tese teria, é a questão do autodesassédio que a gente fala depois, né? Que o insucesso na aplicação da técnica do estante cosmetificador, por parte do aplicante, evidencia para o mesmo os autoassédios insuperados, as irracionalidades, os resquícios de tendenciosidades emocionais, ou seja, as brechas na autopensenidade, as intrusões assediadoras. Desse modo, diagnostica as autorrecins prementes para a conquista da autoesfeticidade. Então, se você ainda permite que alguém externo mexa no seu equilíbrio, o assediador também faz isso. Se alguém físico, intrafísico, ainda vai incitar emoções em você que você não vai ter controle, o assediador vai fazer isso mais fácil porque ele está invisível ainda, né? Pelo menos para a maioria das pessoas. Então, é uma forma de você também ir vendo a partir dessas situações as brechas que a gente pode ter para os assediadores intra e extrafísicos. Ok, obrigado. Um projetor veterano que tem alta lucidez durante a projeção pode, por achar mais conveniente, não rememorar e nunca saber que é um projetor consciente? Olha, o processo de autocorrupção e vamos dizer, assédio é possível de todo jeito, inclusive esse. Por que não? Problema dele, cada um pensa o que bem entende. No verbete do DAC, em caracterologia, o senhor poderia expandir os itens tri-mega para fenomenologia e tri-recepciologia? Essa é a terceira pergunta que faz e eu não vou responder, porque esses dias já está aí na listagem dos verbetes para vir para cá. É bom que a pessoa veja, senão eu falo as três coisas de cada um e fica só por isso. Eu vou deixar, porque esse é o maior índice de suspense que nós já fizemos até agora. Já é a terceira que pergunta aqui. Só porque eu falo tri. Você está vendo como é que o negócio de tri é importante? Tri-mega e tri-recepção. Está criando problema. Agora, isso vem aí, esses dias vem o verbete inteiro, explicando tudo com calma. No DAC, na argumentação, poderia exemplificar a diferença dos trafores inatos para os trafores adquiridos. Sim, o problema é o seguinte, trafore inato é aquilo que a pessoa tem. Por exemplo, ela trouxe do passado dela uma tendência muito forte para ter uma boa memória. Então, aquilo já vem de vários corpos que ela tem, ela tinha uma memória de elefante. Ela vem para essa com aquela boa memória. Então, isso é um trafor, uma virtude inata, já nasceu com ela. Agora, os trafores adquiridos. Ela não estava muito acostumada a fazer assistência. Então, ela resolveu fazer assistência de tares, esclarecimento. Isso é um trafor, então, que ela vai arranjar nessa vida, depois do curso intermissivo, adquirido. A verbetógrafa poderia abordar em Fatologia, página 5, quinta linha, a espontaneidade discernida. Porque no momento que muitas vezes se a gente fica só sendo altamente espontâneo o tempo todo, a chance de errar é muito grande. Então, isso permite que você consiga ser espontâneo, mas sem perder o seu discernimento, sem perder a sua ponderação. Porque senão, se deixar só espontaneidade o tempo todo, a chance de errar aumenta bastante. Em Antagonismologia, página 7, primeira linha. O antagonismo instante cosmoetificador, autorrepressão emocional. Bem interessante você perguntar isso, que a gente fez questão de colocar isso como antonimo, e logo a primeira, para chamar bem a atenção mesmo, para mostrar que algumas pessoas podem falar isso, não, isso é uma repressão, você está reprimindo a sua emoção, né? A turma da emocionalidade pode pensar isso. E não é bem assim.
é justamente você usar a racionalidade e a ponderação. Você não está reprimindo a emoção. Você está ponderando na situação e tentando resolver da melhor forma. Você já se conscientizou de que a melhor maneira, a melhor defesa, e entrando na fase empática, a melhor defesa, a melhor situação que você pode fazer é pensar, não é ficar agindo emocionalmente. Já havia identificado a necessidade de incluir na minha rotina a técnica do instante cosmoedificador. Entretanto, ainda não tinha percepção de como seria. Agora ficou mais claro, pelo menos na teoria. Considero este e o verbete opção pelo autodesassédio elucidativo para minhas atuais exigências evolutivas. Perguntas. Página 7. Polinomiologia. Último polinômio. Qual é a melhor forma de administrar o polinômio? Tudo, ao mesmo tempo, aqui, agora. Quando vivenciado por uma consciência ainda em fase de superação da impulsividade. Olha, o tudo ao mesmo tempo aqui agora, todos nós estamos tentando. Todo mundo aqui está buscando, né, pelo menos grande parte, a questão da taquirritmia. É justamente tudo ao mesmo tempo aqui agora. Agora, nós estamos ainda trabalhando para conseguir chegar nisso. Agora, a questão da impulsividade é porque a pessoa faz tudo isso, né, tudo ao mesmo tempo aqui agora, mas muito emocional, sem ponderar. Então, se você é muito impulsiva, às vezes vale a pena você dar uma respirada antes daquelas técnicas, né, bobas, mas nem tanto, né? Ó, a técnica de respirar fundo, a técnica metafórica de morder a língua, a técnica de contar até 10. Às vezes, se você é impulsivo, isso pode funcionar. Arranje uma forma que você vai utilizar para evitar que você seja muito impulsiva. E aí você vai conseguir fazer cada vez mais, fazer as coisas rápido, mas com qualidade. Porque o impulsivo, às vezes, ele vai começando a fazer tudo rápido, mas vai perder a qualidade, a coisa não sai bem. Então é melhor dar uma recuada, por exemplo, a minha postura é essa. Dá uma recuada, vai mais devagar, mas sem perder a qualidade. E naturalmente você vai devagar e sempre você vai dominando o processo e você vai indo mais rápido, correto. Página 09, bibliografia específica. Poderia relatar quais são as mensagens mais significativas dos livros especificados nos itens 1 e 2 da bibliografia? Tá bom. Olha, esse livro aqui é Como se defender de ataques verbais. É um livro simplesinho, baratinho, é de uma autora alemã. Eu comprei esse livro naquelas longas esperas em aeroporto, então eu estava xeretando vários livros assim, aí já tinha lido as revistas, já tinha que fazer mais hora ainda, já passava o tempo, não passava. E eu falei, que interessante. Comecei a folhear e achei umas coisas interessantes nesse livro aqui. Principalmente o início. Até a gente vai ver que as páginas estão erradas aí. Houve um erro na hora de digitação. É de 10 a 25, tá? Aquelas outras ali ficou aí um restinho aí na hora da revisão da digitação. Então, olha só. Essa autora, ela fala uma coisa logo no início que eu falei, vou comprar esse livro. Que ela fala assim. Quase todas as pessoas são contaminadas pela irritação alheia. Aquelas que são mais propensas a se deixar influenciar pelo estado de espírito dos demais podem facilmente se envolver numa briga. E ela fala que é a questão da força do contágio psicológico. E que justamente a gente deve fazer todo um trabalho para evitar de não permitir que o meu estado de ânimo dependa dos outros. Sempre que o nosso humor, os nossos sentimentos são afetados pela maneira como as pessoas nos tratam, ficamos presos como peixes em um anzol. No momento em que puxo a linha, começamos a nos agitar. Se não conseguirmos manter a calma e a cabeça fria, não seremos capazes de nos defender de forma eficaz. Todo o processo desse livro é mais um processo de defesa, né? A gente até dentro da Consciologia, a gente vai um pouco mais que isso, né? A gente já vai não só se defender, mas para buscar ajudar. Mas é bem interessante, a gente estava naquele processo de estudar que é a questão da anti-irritação, e na hora que eu falei, eu acho que é isso aqui. E eu comecei a ler, tem umas dicas bem interessantes aqui nesse livro para a gente pensar, tá? Lembrando que é um livro de eletronótica, ele tem as suas limitações, mas eles têm dá para associar algumas ideias. E esse outro livro aqui, Das Pessoas Gentis São Mais Felizes, eu já citei esse livro no outro verbete, que é o Solicitude Cotidiana. E ele fala muito, como agir quando alguém é grosseiro com você.
Por que essas duas situações? Porque são duas situações que geralmente tiram as pessoas do sério, né? E ele também tem várias dicas aqui sobre essa questão de como você lidar, da questão da má educação do outro, que você não tem controle sobre isso. Então, ele fala, inclusive, a questão da injustiça também, né? Que eu tirei daqui essa ideia, né? O paradoxo que ao reagirmos de forma rude, quando julgamos testemunhar uma justiça, estamos sendo injustos com pessoas que não têm nenhuma culpa. E assim vai. Então, esse livro também vale a pena, tem muitas dicas interessantes aqui. Ele é mais profundo que o anterior, sobre como lidar com essas situações assim mais críticas cotidianas que a gente tem que tentar manter a calma. Adriana, aqui, ó. Você poderia colocar a ideia da personalidade da pessoa que não consegue segurar na hora e tem que dizer alguma coisa, não consegue morder a língua? O que faz com que ela não pare para pensar e que ela tenha que rebater alguma coisa? Ela tem aí uma falta de autocontrole, né? Ela não se controla, ela não se domina. Então, até a gente coloca aqui num dos benefícios, é que na hora que a pessoa começa a exercitar isso, e ela começa a ser mais bem-sucedida, eu acho que é aqui na autossegurança, no 6, ela acaba fixando a confiança na própria capacidade de estar no controle do próprio holossoma. Então, ela não tem um controle. E eu acho que falta para essa pessoa pensar. Aí cabe a reflexão de 5 horas, por que eu ajo assim? Por quê? Geralmente, ela tem algum mal-estar, alguma situação nela que ela se acha... qual o pensamento que vem? Ela se acha que ela está sendo ofendida? Ela acha que estão mexendo no calo dela? Porque se pensar o seguinte, se alguém vira para você e te xinga de uma coisa que você tem certeza que você não é, aquilo entra por ouvido pelo outro. Não é isso, geralmente? Agora, quando pega naquele calinho, aí que geralmente a pessoa vai reagir. Então, o que eu vejo que a pessoa que é muito assim, ela tem que refletir e verificar a inconsistência daquilo. Tem um filme que é simplesinho, mas mostra isso, aquele De Volta para o Futuro. Eu gosto de falar porque muitas vezes a gente muitas pessoas já assistiram esse filme, né? E são 3 séries, 3 filmes. E mostra um pouco isso, né? Que o menino lá, toda vez que chamava ele de covarde, ele saía brigando e fazia um monte de besteira. Chamava ele de covarde, era a hora. Ele virava e reagia. Quer dizer, era um ponto fraco, era uma situação que ele tinha um nó gordo, um autoassédio dele, e ele reagia. E aí lá no 3º filme tem uma hora que ele consegue não reagir. Então, geralmente, quando a gente reage, é porque tem algum problema nosso. Igual no trânsito. Vem alguém, vai lá e te xinga no trânsito. Tem gente que é louco e sai correndo atrás e vai atrás, assim, persegue aquela pessoa que fechou. Gente, no mundo de hoje, gente armada está cavando uma vitimização. Tem grande chance de poder acontecer uma situação até mais grave. Então, a pessoa perdeu a cabeça. Então, eu só vejo para a pessoa que tem essa tendência mais impulsiva é refletir. E ela começar a entender a improdutividade disso, que ela pode até ser muito mais assertiva, ser muito mais esclarecedora e até se defender mais se ela não entrar nessa onda da emoção. Então, é assim que eu penso. E a questão, assim, da cultura, por exemplo, lá do sul, né, da minha terra, é a questão, assim, de não ficar quieto, digamos assim. De não levar desaforo para casa. Isso. Então, meu pai já dizia assim, se um dia bater e outro bater, ou alguém bater no teu carro, tu já desce gritando. Então, assim, quer dizer, tem que mostrar que tem razão, né? Eu não lembro se foi nesse verbete que eu coloquei aqui. Não é em outro. É em outro verbete que eu coloco a questão dos efeitos culturais em muitas das reações da família. É um outro verbete que eu fiz aí, por isso está na minha cabeça. Então, o que a gente vê é que a pessoa vai ter que começar a ver os idiotismos culturais, os idiotismos até da própria criação. Porque hoje em dia, olha a quantidade de assassinatos que tem no trânsito. Se alguém bater e você sair gritando, vai aquela outra pessoa estar armada. Nós estamos na era das cons-réus, não vamos esquecer disso. Então, a pessoa ela pode ser assertiva, não quer dizer que ela pode não levar o desaforo para casa, entre aspas, se ela achar que aquilo é o mais correto. Então, ela vai ter o discernimento. Pode ser que tem hora que ela pode fazer cara de paisagem, fazer desentendido, a pessoa ofende que você finge que não entendeu e passa batido.
Ou vai ter a hora que ela vai estar, ô fulano, olha só, isso aqui não está bom não. Então, esse discernimento é que você vai ter mais controle da situação para poder até não se vitimizar. Porque o que eu vejo que pode estar atrás dessa ideia, é a ideia é assim, não, olha só como é que eu sou forte, eu não vou deixar que me façam de bobo. Mas aí ela pode estar fazendo aquilo que a gente falou antes, né? A artimanha baratrosférica. Então, às vezes tem o assediador, põe a isca ali, você cai, e às vezes você cai em um processo, às vezes entra numa agressão até física, isso vai ter consequências até criminais. Então, quer dizer, entendeu? Você perde o controle. Então, acho que eu vejo que é todo um processo de ponderação, conscientização, para cortar essas boca-tortas, né? Essas reatividades, que é o estopim curto, né? Aumentar um pouquinho o estopim. É o pavio curto, né? Eu vejo assim. Agora vamos ver aí na prática. Agora, eu vejo que quando a pessoa começa a fazer isso, começa a buscar trabalhar isso dentro dela, ela vai aumentando a confiança, ela vai vendo os resultados. E aí, aquilo que eu falei, às vezes ela não consegue. Está começando, aí foi ela pisou na bola, né? Eita ferro. Então, onde foi? O que eu vejo de diferença nisso é que na hora que você se propõe a ver, dar nome, isso eu acho importante, você dá nome a uma situação e ver, não, isso aqui tem um nome, isso aqui é uma técnica. Então, na hora que você formaliza de certa forma, também vem um compromisso. Então, às vezes que você não conseguir fazer isso, você não vai passar batido como, é natural. Não, peraí, ali eu me cedi, ali eu falei demais. Ali eu não consegui. Aonde foi? Onde foi que eu errei? O que aconteceu? Qual foi a situação? Qual o autoassédio que pegou? Então, pelo menos eu vejo isso comigo. Se fala alguma coisa que não tem nenhuma reverberação, pode falar, vai entrar por aqui, sair por aqui. Agora, se falou aquilo que, de repente, é uma coisa que ainda está mal parada, aquilo causa um desconforto e um incômodo. Então, é justamente ali que você vai trabalhar. É justamente ali que você vai fazer a reciclagem que está faltando ali para você começar a chegar na especificidade. Oi, Adriana. Oi? Tudo bem? Tudo jóia. Parabéns pelo verbete, tá? Muito Obrigada. bom. A minha pergunta, na página 6, em efeitologia, na quarta linha, você comenta o bom humor enquanto efeito de árduo trabalho de elaboração intelectual, cosmoética e autocontrole alossomático. Você podia comentar o que... Sim, posso sim. É porque é muito comum as pessoas associarem ao bom humor ou ao mau humor como uma coisa, eu sou assim, né? Aí entra na síndrome de Gabriela, né? Eu sou mal-humorada mesmo, eu acordo sempre mal-humorada, é meu jeito. Ou então não, eu já sou assim, eu sou bem-humorado. Então, mas não vê que tudo isso é uma opção, de certa forma. Então, isso que a gente está querendo trazer. Se a pessoa é mal-humorada, o que é o mau humor? A pessoa tirando os processos químicos, né, que a pessoa já tem até a distimia, que é a doença do mau humor, né, que aí tem que ver quem começou primeiro, o ovo ou a galinha. Né? Às vezes ela já era assim, aí ela virou distímica. Né? Eu descobri aqui o que é uma afirmação de mau humor, justamente para isso aí, que eu posso levar para sábado, para o círculo dos autores. Sabe por quê? Escuta essa. Isso é do Skoll. Houve uma época em que os animais falavam. Hoje eles escrevem. Essa é terrível. Que mau humor desse cara para fazer bom humor, o mau humor dele, expresso com mau humor. Entende? Houve uma época em que os animais falavam, 2 pontos. E hoje eles escrevem. Terrível, né? Isso é que é mau humor. E quer ofender, né? Ele está querendo ofender. Quer ofender, está danado da vida, né? Isso aí é que é. Agora, é muita gente que é pensador com mau humor. Tem Schopenhauer. Tem. Schopenhauer, tudo dele é negativo. O outro também que era muito negativo é o Nietzsche. O outro que era pior ainda, que é um cara que era homossexual na Inglaterra, Oscar Wilde. Sim. Ele também tem muita coisa negativa. Entende? Tem até aquele Agora, livro... o pior da história é que isso fica. Isso deve estar trabalhando em cima deles. O cara vai lá, é consciente, está recebendo isso aí tudo. É igual aquele livro, o Melhor do Mau Humor. Esse aqui perdeu um monte de amigo para poder fazer essa piada, né? Está danado. Gente, presta atenção. Houve uma época em que os animais falavam. 2 pontos. Hoje, eles escrevem. É bravo, né?
Agora veja, que tem humor, tem, não há dúvida que tem, mas agora veja, a intenção generalizou tudo, colocou até a mãe dele, que é a escritora. Né? Ele é filho de um animal, entende como é que é? Adriano, Quer dizer, ele também é animal, que ele está escrevendo. Entendeu como é que é? Então ele colocou tudo no mesmo balaio de saco, de gato. Mas quer aparecer, né? Ele quer fazer uma expressão. Eles chamavam isso de espírito, uma frase de espírito. É isso aí, espirituosa. Agora, é mau humor. Não vem com essa que não é. Lá no fundo tem. É uma distimia, tem aí alguma coisa. É uma raiva do mundo, Gente, né? escrever isso para ficar sempre com o nome dele, presta atenção. Fazer uma piada dessa, ele fica perdendo amigo toda semana. Não é só naquela hora. Perco o amigo, mas não deixo fazer a piada. Agora veja, ele fica fazendo a piada e perdendo amigo. E a gente vê que mau humor, o bom humor geralmente é o contrário, né? Porque o bom humor você tem que ter uma cosmovisão maior, você já tem uma pacificação, você leva a coisa mais na tranquilidade, tem humor, entendeu? mas Você é não humor leva destrutivo. Tem humor, mas é destrutivo. Entende? A gente tem que ter muito cuidado com as generalizações. É aquilo que eu vivo falando. Né? Adriana, na neosinapsologia você coloca as neosinapses da imperturbabilidade cosmoética. Eu achava que você não coloca no verbete, não? Mas relacionava muito com o burilamento temperamental. Burilamento temperamental. Sim. Né? Porque você coloca aqui na fatologia a construção de novas respostas cosmoéticas. Isso mesmo. Não é fácil. Você está mudando o seu comportamento. E na antagonismologia coloca posicionamento refletido, impulsividade. Aonde? Antagonismologia, página 7, segunda linha. Sim. Posicionamento refletido, impulsividade. Sim. Então eu achava que é sério porque implica o trabalho do temperamento. Sim, mas está aqui o tempo todo. Mas o que a gente quer focar aqui não é a mudança do temperamento. A gente quer, isso vai acabar acarretando. Mas está o implícito. foco aqui é a técnica. Mas está É a técnica que você pode usar. Esse é o foco. para trabalho, né? Porque eu achava as neosinapses muito importantes para poder trabalho pessoal, requer trabalho pessoal. Adriana, Juderley aqui no ar. Fala, Juderley. Muito bacana o verbete. Eu tenho algumas colocações, só contribuição, tá? Tá. E algumas questões, depois também o professor Valdo. Ali na colocologia, eu tenho uns colóquios muito bacanas, eu só senti falta daquela expressão bem popular, botar pilha, né? Acho que também ficaria bem bacana aí no verbete. Você usa uma expressão, uma frase muito bacana ali na inteligência, que chama bastante atenção, a tranquilidade necessária à integridade pensênica, né? O verbete ele remete muito isso da questão da acalmia para entrar no instante cosmodificador. Só que eu questiono você com relação ao item número 12 acho que é taxologia, né? Benefícios. Omnis super. O instante cosmodificador remete àquele instante subsequente, né? Aquele instante imediato. Só que ali no 12 você coloca assim, a decisão de aguardar o momento mais adequado. Sim. Esse momento mais adequado seria o que? Um segundo instante, um terceiro instante? Isso. Você poderia comentar um pouquinho a respeito? Sim, olha só. Por que todas essas outras aqui, você na hora que você faz o instante cosmodificador, você está buscando uma solução para o ato subsequente, né? E o ato subsequente pode ser simplesmente você adiar um posicionamento. Deixar para o segundo ou terceiro ato. Às vezes você pode chegar à conclusão que, vamos supor, uma situação crítica, está todo mundo emocional, cheio de emoção ali. Não adianta você falar, ninguém vai ouvir. Então é melhor se manter, fazer uma omissão
superavitária. Então, isso que a gente queria colocar aqui. Que é você pode decidir também não fazer nada. Ok. Tá? Os 2 livros que você colocou na bibliografia, os 2 primeiros, tá? Com devido respeito, professor. Parece ser muito bons, tá? Você tem alguma segunda ideia, ou que você tenha captado, que te chamou a atenção, que você gostou nos livros? Alguma coisa que você poderia acrescentar que talvez não tenha colocado? Ou que chamou a atenção? Não, foi isso que eu já falei. São livros simples, não são livros elaborados, nenhum tratado, nada. São livros simples, mas que eles trazem umas ideias interessantes. Então, por isso eu coloquei aqui, porque é simples, bem coloquial, um livro que você lê em no máximo 1 hora, mas que tem algumas dicas interessantes. Então, é mais ou menos isso aí, como a gente já falou no outro verbete também da solicitude. Ok. Tá? Tá. Professor, ali no DAC o senhor coloca definologia, né? Trafores estruturadores do universo, da consciência. Eu estava estudando hoje de manhã a respeito de sentimentos. Dá para se falar que a ansiedade, o controle da ansiedade seria um sentimento que poderia estruturar os demais sentimentos trafários? Ansiedade? Oi? Você está falando ansiedade? Isso, controle da ansiedade. Ou seria algum sentimento que poderia equilibrar os demais? Não, tem uma série de, não é sentimento, mas de racionalidade que equilibra tudo na consciência. O mais certo é o autodiscernimento. É você saber distinguir o que presta daquilo que não serve. Ok. Isso é que dá. Agora, sentimento por sentimento, o que manda são sentimentos elevados. Então, por exemplo, a mega fraternologia, ela supera o processo da emoção de bicho da pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa que tem sentimentos elevados, ela começa a descartar as emoções de bicho, as emoções de aventura, tudo aquilo que é apenas uma ilusão animal. Então ela começa a mudar. Dá para se dizer, então, num instante assim de raiva, de ódio, angústia, mágoa, se você fazer essas percepções correrem para a mega fraternologia, seria uma profilaxia? Não, mas agora o problema é você pensar o discernimento. Você quer coisa mais burra do que uma pessoa que odeia os outros, que guarda um ressentimento, que tem mágoa, ojeriza, ira, ódio, vingança, ânsia de vingar? Isso tudo é loucura. Agora, você pega os livros, tem um monte de gente que é a favor, acha que a vingança é necessária, que não sei o quê. Tem. Por isso encontrei tem bastante guerra. coisa hoje de manhã. Está tudo errado. Encontrei bastante coisa hoje de manhã. Veja, falta de discernimento. Então, veja, os livros, a maior parte mesmo, na verdade, 90%, tudo é lixo mental. Você tem que saber escolher o que você vai ler. É muito lixo por todo lado. A internet, então, é a boca do lixão do mundo. Ali tem de tudo. Hoje de manhã tem uma frase nos livros que eu peguei na pesquisa que o ideal seria você tirar um proveito da raiva. Pois então, veja, ele não quer perder a raiva. Ele quer tirar o proveito, ele quer continuar usando a raiva, aplicando alguma coisa para piorar mais a raiva dele. Veja só que burrice. Ele não distingue o que presta daquilo que não presta. Ele não tem autodiscernimento. Ok. Você entendeu? Entendi. O problema nosso é autodiscernimento. Eu tenho mais algumas questões, tá? Antes, por gentileza. Semana passada, parece que eu entrei assim, a sensação, acho que talvez fosse de Primener. Qual seria a melhor forma de tirar partido disso? Procurar conservar a condição da Primener. Primeiro, você tem que olhar por que aquilo apareceu. Não, isso identifiquei. Quais são os fatores que levaram você a ter uma primavera energética? Isso identifiquei. Então, acabou. Aí agora, como é que você pode fazer para repetir isso? Agora, se você está na primavera, de que modo que eu faço para isso não parar? Para que isso seja ininterrupto. Agora, interessante que eu tive uma alteração psicossomática e cognitiva junto. Eu tive um assentamento nesse campo aí. Viu? Pois é. Agora,
Fuja dos processos emocionais de bicho. Ok. Olha o problema da ponderação reflexiva do mental soma. Ok. Tá, o senhor voltando ali no DAC, na página 2, o senhor coloca mega sinal, que seria ou sinalética parapsíquica. Só que o senhor sempre tem comentado que às vezes os maiores fenômenos, não sei se é bem essa expressão, são os mais sutis. Não estaria um paradoxo aí o senhor colocar como mega sinal? Não. O mega sinal, eu quero dizer, aquele que é superior aos outros. Você tem uma opção de sinais, mas tem um que é superior a todos os outros. Então, por exemplo, vamos supor que uma pessoa tem sinal. Ela tem sinal, por exemplo, assim no ouvido esquerdo, que dá uma vibração timpânica. Isso é muito comum em certas pessoas. Isso é um sinal comum. Não, esse é o meu. Agora, vamos supor que ela tem aquele banho de energia que mexe e dá a ela uma mega euforia instantânea. Esse pode ser um mega sinal que ela tem do amparador de função do serviço que ela está fazendo com a TENEPS, por exemplo. Esse seria um mega sinal. Então, ele é sutil, mas é mega perante os outros. Ele se destaca, ele é maior. Entendeu o que quer dizer? Ok, entendi. Uma última pergunta. Lá no DAC, o senhor coloca no 16, self para microchip. Por que colocar self na frente? Porque o quê? Por que colocar self na frente? Self que é da pessoa, né? Nós não temos um para microchip de muitas pessoas. Então eu quero dizer que é o auto para microchip. É o da pessoa, ela dá valor para isso. Por exemplo, vamos estudar o para microchip das pessoas, dos outros, isso é do outro. Isso é o hétero, é de alguém, é de outrem. Agora, o que eu estou chamando aqui é o self. A pessoa tem aquilo. Ela não está estudando dos outros, ela tem que estudar o dela. A responsabilidade é muito maior e é muito mais grave a condição. Está claro? Claro, obrigado. Agora aqui, no DAC, gostaria que o senhor explicasse os itens da caracterologia. Self para microchip e tri-mega para fenomenologia. Primeira coisa é o seguinte, self para microchip é justamente aquilo que a pessoa pode ter através de alguma coisa que fizeram com ela, antes dela ressomar. Se ela tem, por exemplo, aí um macrosoma, às vezes ela pode ter um microchip. Quer dizer, macrosoma, microchip. Esse me entende. Agora, o tri-mega para fenomenologia são 3 fenômenos que nós vamos trazer o verbete. Aí deve estar aí, essa semana já deve estar aparecendo, porque está na linha. São 2 de 3 aí que vem. Em Parafatologia, página 6, 4ª linha, poderia comentar o momento de disponibilização mental, as inspirações amparadoras? Sim, no momento que você dá essa pausa e você para pensar, é o momento que você fica disponível para alguma inspiração de amparador. Se você responde sem parar para pensar, você passou, você nem está vendo o que está acontecendo. Então, a hora que você permite, você abre espaço mental para que possa haver, caso tenha amparador, né, que ele possa se manifestar. Gostaria de saber alguma dica ou orientação para melhorar a assistência de efeito físico. No caso, é minha mãe, que gostaria de complementar o tratamento ortopédico. Ela está acima do peso, com um popular bico de papagaio nos joelhos e esporão nos calcanhares. Bico de papagaio, geralmente, eles não falam que é no joelho, eles falam na coluna, né? Então, isso aqui está com muito bico. Na esterilização do ectoplasma, devo esterilizar direto no lugar a ser tratado? Dar passividade e amparador de função? O que poderia fazer para melhorar e qualificar essa assistência? O melhor que você faz é fazer o arco voltaico crânio-chacral. Depois, você coloca a energia no local que ela tem algum processo. E outra coisa, se você tem amparador de função e já tem muita empatia com você, é bom dar passividade ativa para ele. Vai ajudar sua mamãe. Leva isso a sério. Diariamente estou recuperando a lucidez durante o sono
e tendo diversas experiências, o que não é normal. A única coisa que estou fazendo de diferente é trabalhar mais com as minhas energias e ler projeciologia sempre que possível. A minha maior dificuldade está em aproveitar a experiência, pois, sinceramente, não sei o que poderia fazer fora do corpo para aprofundar minha autopesquisa. Poderia me dar uma dica nesse aspecto? Olha, mas tem tanta coisa que a gente pode fazer fora do corpo. Você vem perguntar uma coisa dessa? Escuta, você tem um projeciologista, está falando que você está lendo. Então, você vai procurar lá os alvos mentais. Você vai entender isso tudo. Tem capítulo inteiro sobre o assunto. Alvos mentais, alvos conscienciais. Os alvos pode ser uma pessoa, que é mais fácil de você encontrar. Pode ser um local, pode ser uma ideia, pode ser uma consciência extrafísica, pode ser tudo isso. Agora, é bom você ler, né? O que é alvo? Porque senão você começa a fazer aí evocação, o negócio vai te dar na cabeça. Agora, uma coisa boa, que tal você sair do corpo e vir estudar o que tem aqui no tertuliário? Estou te dando só uma dica. Quer alvo melhor do que o tertuliário? Venha ver o que se faz aqui. Seja a hora que for, venha de madrugada e vê o que acontece aqui. Agora, a verbetógrafa. Qual é o melhor pensene diário para chegar ou qualificar o instante cosmoetificador? Olha, eu vejo que eu vou ali se eu pensei, né? Vontade, né? Você começar a pensar, verificar a vantagem disso e começar a exercitar. Ninguém vai conseguir fazer isso de um dia para o outro. Vai começar a fazer o exercício, esse trabalho para chegar nisso. Então eu vejo que é a questão da vontade. Adriana. Sim. Aqui. Oi. Eu queria, Oi, fala. queria te pedir se você pode aprofundar um pouquinho em tecnologia, na página 6, a técnica da indignação cosmoética. Sim, a técnica da indignação cosmoética, porque o que é você se indignar? É você se indignar com alguma coisa que está errado. Então, geralmente, a gente quis colocar para fazer justamente o contraponto, porque não é que você não vai ficar calado, você vai até poder se indignar com aquilo que está errado, mostrar o que está errado, mas cosmoeticamente. Você vai fazer isso de uma forma cosmoética, buscando manter a calma, sem entrar na emoção. Então, a técnica da indignação cosmoética é isso, é você se posicionar, ser assertivo naquilo que for necessário, mas discernindo a hora de fazer isso. Aí entra aqui no momento correto, a hora correta, a pessoa correta. Adriana. Mas aí os problemas. Hoje nós tivemos aí um pedido sobre a trirrecepciologia. Eu quero dizer que o verbete vem domingo, dia 19, daqui 4 dias. Já está na internet. O outro verbete, trimega para fenomenologia. Ele virá no dia 20 agora, daqui 5 dias, segunda-feira. Também tem na internet, porque o João já pegou lá. Já está tudo já organizado. De qualquer maneira, quem quiser ver isso com mais calma, é domingo e segunda que vem. Tem os 2 verbetes com calma. E a gente vai trazer para debater aqui. Adriana, aqui. Sim, por favor. Oi. Em que momentos, assim, em que contexto que você começou a perceber, ter insights sobre esse processo do instante cosmoetificador, assim, como que se deu o início disso, como que você consolidou isso, assim? Não, eu já percebia que em alguns momentos eu conseguia fazer isso, e eu até chego a citar isso no verbete empenho praxolíneo. Né? Eu chego a falar alguma coisa, mas não tinha nome, entendeu? Assim, até eu falei o caso que meu computador caiu no chão já 2 vezes, né? Então, na hora que cai aquele laptop, parece que o mundo para, naquele momento você tem que respira, manter a calma e vai tentar resolver. Então, eu vi que eu já fazia isso em algumas, eu não sei dizer quando começou, por isso que eu falo que tem um processo de conscientização, de em alguns momentos eu já consegui segurar a onda e fazer. E aí, na hora que eu falei, não, isso aí tem um nome. Por isso que eu falei da importância, na hora que você dá um nome e você vê que isso é uma técnica, e aí você formaliza para você. Então você vai começar a ver não só as vezes que você consegue aplicar,
como às vezes que você não consegue aplicar. Então, uma coisa que parecia, ficava solta, uma vez eu consigo, aqui eu não consigo, nesse contexto eu consigo, nesse outro eu não consigo, você começa, não, peraí. Então, por que ali eu consigo e no outro eu não consigo? Então, você começa a estudar. Então, por isso eu acho a importância dessa observação de dar nome. Porque na hora que você dá nome, por exemplo, no meu caso, eu me comprometo com isso. Eu tenho um nome. Eu me comprometo agora, e aí começa a especificar, comecei a estudar. Então, o que é isso? O que acontece? Aí você vai aprofundando. Então, você também vai se comprometendo com essa técnica. O exemplo que você deu foi do notebook que caiu no chão, né? Que é uma coisa bem simples. Podemos dizer que logo no início, quando essa habilidade começa a se instalar, assim, não é tanto com pessoas, mas mais com objetos? Que não, com pessoas também. Com pessoas também. Pessoas também. Às vezes, em determinado contexto, você vê uma situação, a pessoa vem, às vezes, mais alterada, mais agressiva, e você segura e vai... Como é que eu posso fazer para ajudar agora? E aí, por que com uma pessoa eu consigo, por que eu não consigo? Então, aí começa a você fazer estudo. Com algumas você consegue, com outras não. Então, como é que você... Aí vai o processo do estudo, de como que você vai fazer para aplicar isso. Então, eu vejo isso meio geral. Eu falei do computador porque é complicado, mas... Existem outros, que é difícil ficar falando de pessoas, né? Mas existem situações também que a gente vê que a gente tem que segurar a onda. Mas isso eu comecei a lembrar que desde criança eu fazia isso às vezes. Eu não entendia muito bem, mas eu fazia de boba, às vezes, desentendida. Eu fazia às vezes no colégio, fazia desentendida, e era a forma de eu fazer de não entrar na onda. Por exemplo, eu estava querendo provocar, às vezes eu fazia de boba e saía pelo lado. Então, são formas que às vezes você já fazia, mas não tinha um nome, não era uma coisa assim esporádica. Não é uma coisa mais para tentar fazer geral. E aí eu comecei a ver a importância disso para a dispersividade. É fundamental, na verdade, né? Porque, na verdade, você está se brindando para que você não vai ficar, qualquer coisinha que vem, vai conseguir tirar do sério. Que é isso? Não é por aí. Então, Adriana. O que te tira do sério? Já é uma boa pesquisa. Adriana. Oi. Jorge, na página 6. Sim. Se puder expandir um pouco aqui, na primeira linha, página 6, a decisão de não admitir a carga emocional alheia depositada em si. Sim, eu já tinha falado no contexto do processo da chantagem emocional, né? Então, às vezes a pessoa vem com uma chantagem emocional para cima de você e você não entrar na onda. Em tudo isso, né? E isso que eu tinha falado antes também, né? A pessoa vem com uma demanda e você saber a hora que você não vai reagir àquilo, se não for um processo positivo. Então, como que você vai lidar com isso? Era essa a ideia, sabe, Jorge? Então, deixa eu ver se eu entendi. É a decisão tua, no caso, de não aceitar a carga que o outro está jogando em você. Isso. Se for, logicamente, se for patológica, né? Se for positiva, a gente aceita muito bem. Assiste. Tá. Agradece, inclusive. Estou falando no caso de uma negativa, né? Entendi. Né? Está querendo confirmar isso. E tem a ver com o livro que a gente falou um pouco antes, né? Que a pessoa chega a falar isso, ela não entendeu muito bem, mas ela fala em outras palavras, ela fala isso, né? Então, e se a gente deixar que o outro tenha o controle de como a gente se sente, é como se a gente ficasse, segundo a autora, ela faz uma metáfora da questão da isca, né? Você está igual o peixe, na hora que ele puxa, você se debate. Peraí, o outro que vai me dizer como é que eu vou me sentir, como é que eu faço isso? O que está acontecendo? Então, é esse tipo de controle que a gente quis colocar aqui. Então, mas eu digo assim, em termos de prática, no dia a dia, a gente encontra muito isso, né? Por exemplo, no comércio, na rua, em casa, na família, atende o telefone. No caso, o que você diz, por exemplo, num caso desse, quando acontece, você percebe, você tem aquele instante que você vê que a pessoa... ela está alterada e ela está querendo jogar para cima de você. Aí depende. Até nesses livros falam, né? Esse vermelhinho, ela fala isso. Como que às vezes você vai numa loja e você é maltratado, a pessoa é ríspida com você. Então você tem que ver o que você vai fazer. Você pode simplesmente falar muito obrigado e ir embora. Então vai depender, aí não tem fórmula. A questão você não vai ficar depois o resto do dia chateado porque a pessoa foi grossa com você. Ou às vezes você quer comprar muito aquilo, você vai de boba, finge que não entende e compra porque você precisa daquele material, é mais importante do que você começar a bater boca ali. Então, não tem fórmula. A questão o dia a dia a gente lida com isso o tempo todo, né? Como que eu vou reagir a isso? Eu vou deixar que o mau humor daquela pessoa vire meu mau humor, então eu vou ficar o resto do dia perdido porque alguém me fechou no trânsito? E tem gente assim, né? Fica o dia se lamuriando porque de manhã passou alguém que fechou no trânsito.
Ou então porque eu cheguei e aí o chefe me falou risco, então eu vou ficar o resto do dia me martirizando por isso. Então são situações simples, mas que a gente tem que pensar. E essa autora, ela fala isso, ela chega a comentar isso. E até no final ela faz até que é um processo assim, para a gente pensar, né? Que no final ela fala que ela tinha acabado o livro, ela foi num processo lá e a pessoa foi grossa com ela não conseguiu responder como ela devia. Ela falou, como eu escrevo um livro, eu não consegui ainda. Então, quer dizer, tem que ver o que vale a pena. Eu acho que aí o mais importante em tudo é a gente manter a coerência. E vem a definição de novo. Olha, a gente não fazer nada que vai ferir aquilo, a nossa coerência. Então, se a gente tem uma série de princípios, às vezes o melhor, com autodiscernimento, é fazer cara de paisagem, fazer cara de aé, tá tudo certo. Ou vai ter a hora que você vai ter que esclarecer e fazer o esclarecimento. Então, é esse exercício que a gente tem que se treinar. E o instante cosmoeticador, ele vai permitir por quê? Porque a gente vai buscar não ficar agindo automaticamente e reagindo automaticamente. A gente vai procurar pensar antes de agir. E pensando antes de agir, a gente tem mais chance de acertar. Isso aí é muito comum também no comércio. Eu estou falando que eu tenho um exemplo que não aconteceu comigo, mas foi com um gerente do Banco Itaú da minha cidade, que lembra muito esse caso. Uma pessoa chegou alterada no banco, reclamando que não tinham pagado um cheque dele. Ele tinha dinheiro na conta, por algum erro lá do processamento, não pagaram o cheque dele. E ele alterado, bateu boca com o caixa, e o caixa falando para ele, tenha calma, meu senhor, tenha calma. Aquilo piorava a situação, porque parecia que aquela pessoa não estava sensível ao problema dele. Aí chamaram o gerente de novo, mas o que está acontecendo? Tenha calma. Aí o cara se alterava mais ainda. Até que alguém, naquele momento, ele, vamos dizer, será que a gente pode falar que ele simulou, mas ele entrou no rapport com a pessoa, demonstrando que não, mas não pode acontecer isso e tal, vamos resolver. Aí a pessoa começou a se acalmar. Porque ela aí percebeu que alguém realmente estava entendendo a situação dele. Eu digo porque tem pessoa que pensa que a melhor atitude é acalmar o outro. E às vezes não. E às vezes piora a situação. O que a pessoa quer é atitude, né? Que é uma proatividade, quer que alguém resolva o problema dele. E o outro fica, não, tenha calma, tenha calma, tenha calma. Tenha calma como? Não é com você? Entendeu? Então esse instante cosmoetificador teu aí é muito esclarecedor por causa disso. Às vezes a pessoa precisa pensar realmente no que está acontecendo. É ela se acalmar primeiro. Então, quem tiver aquela coisa do aeroporto lá, né, do avião, né, que você põe a máscara em você primeiro, né, e depois você põe no outro. Então, se acalma primeiro, que aí você tem mais chance de pensar direito, tem mais chance de ter inspiração de amparador, até para não ter fórmula, e ver a melhor forma de funcionar naquele momento. Do aeroporto, eu lembrei até daquela época que os aviões estavam todos parados e que os atendentes pediam calma para o pessoal e o pessoal todo atrasado. Aí teve casos de gente que pulou o balcão para bater no atendente, porque ele pedia calma, e o cara, como calma? Tem uma reunião lá, eu tenho um negócio para atender, você está me pedindo calma. Então essa questão do instante, a pessoa precisa refletir o que é o melhor naquela hora, né? O que ela vai tentar fazer ali, porque tem situações críticas mesmo, ele não vai ter fórmula. E até a gente coloca, às vezes, por mais que a pessoa fique calma, ela não vai conseguir fazer nada. Um exemplo desse que está falando, um caos desse, ela pode tentar manter a calma e às vezes ela não vai conseguir muito resolver nada, mas pelo menos ela vai se manter desassediada, já é meio caminho andado. Até para ela poder tentar ter alguma ideia. Eu estou falando pelo seguinte, que de repente dá a entender que é uma forma generalizada, porque a pessoa fique calma e fique tudo calmo. E às vezes a melhor saída não é a calma nem ficar calmo, é agir, né? Agir com inteligência, discernimento, mas agir para resolver aquela situação. Obrigado. Jorge, alguns estudos também mostram que dizer calma, tenha calma, piora a situação. Então, não é boa ideia. Então, às vezes o melhor é fazer perguntas, para fazer a pessoa pensar. Fazer pergunta que leva para a cognição. Então, calma é pior. Adriana, já agora, pegando aqui, é assim, este verbete veio assim perfeito para mim hoje. Ele, se fosse ontem, vinha cedo demais. Se fosse amanhã, vinha tarde demais. E é bem interessante, porque estou a passar por uma situação que eu pude passar por estas 3 fases aqui, que é, foi ontem à tarde, eu recebi um e-mail assim, super alterado lá de Portugal, de uma suposta amiga, não é? Temos que pôr o suposto, não é? Bem alterado, bem assediadora, estava na holoteca e eu pensei, pronto, as férias estavam muito cor-de-rosas aqui no Brasil, então está na hora
de ver agora como é que vais reagir. Então eu ponderei com muita calma, respondi um e-mail bem mental somático, com perguntas, estava tudo fantástico. E até repercutiu lá do outro lado, a pessoa caiu-lhe a ficha. Mas depois eu percebi, mantive-me super serena, assim, durante meia hora, fui a pé para o discernimento, que ia ter lá a dinâmica, e fui percebendo, estava a passar a serenidade, ou seja, estava a começar a vir os pensamentos negativos em relação à pessoa. E eu comecei a perguntar, então porquê, pergunta desafiadora, né? Porquê que eu estou a pensar mal da pessoa? Porquê que eu estou a sentir isto? E foi, e vai. Depois até na dinâmica havia a parte da projeção-terapia, que então vinha lá a coisa negativa e eu sempre a aprofundar. Porquê que eu estou a ter estes pensamentos? Que é a falha, né? Estava a falhar. Começou por funcionar e depois falhou. E depois a reciclagem é bem tramado, porque aí fui lá bem fundo e descobri um trafar, que já eu tinha identificado há um tempo, que eu tinha tapado, não é? Porque não tinha encontrado forma de resolver e agora veio aqui ao de cima. Então, não é fácil, não é? Não é fácil. Isto é sempre um contínuo, não é? Agora, gostava de perguntar para ti aqui na página 6, na Principiologia, na segunda e terceira linha, o princípio do supremo poder da autovolição. Bem, isso aqui é a base de tudo que a gente está falando, né? Esse princípio é um princípio que já existe na enciclopédia, que é o princípio do poder maior da volição. Aquilo que já é colocado na Consciologia, que o maior poder da consciência é a vontade. Então, a vontade pode tudo. Então, por que a gente pode falar esse conceito aqui? É porque a gente está partindo do pressuposto de que a vontade da pessoa, se ela quiser, ela pode fazer as mudanças necessárias. Agora, que não é fácil, não é. É um processo. Mas é a vontade que está por cima. Quer dizer, com a vontade dela, ela tem... Quem manda no holossoma dela é ela. Então, com isso, ela tem chance de poder descondicionar de uma série de processos antigos, de vícios, para ela colocar uma praxe mais cosmoética, mais correta. Professor Paulo, sim. No DAC, ali na conclusão, caracterologia, estão elencados 20 categorias de conquistas parapsíquicas, né? Eu queria entender por que o item 5 Invexis está nessa, como conquista... Por que Invexis está como uma conquista parapsíquica? Porque não é todo mundo que aguenta, né, Invexis, né? Você está vendo, mesmo entre os inversores tem muito problema. Porque você está invertendo a vida. Todo mundo, por exemplo, que sempre existiu antes da Invex, quando era bom e queria fazer assistência, eles esperavam a aposentadoria. Então o cara, na hora que viu que não dá para levar, a hora que ele morrer, não dá para levar o que ele tem, ele começava a dar algumas coisas dele. É assim que era assistência. Isso depois da aposentadoria. Por que ele dava? Ele não estava fazendo assistência coisa nenhuma. Ele estava distribuindo aquilo para ficar bem com ele ali perante os outros, porque ele não podia carregar. O que ele desejaria era carregar tudo da vida dele. Como ele não podia, ele começava a dar alguma coisa. Isso é o aposentado. Agora a Invex vem e refaz isso tudo e liquida com o assunto. Você começa a fazer assistência na adolescência. Como é que fica? Muda tudo. Então não é qualquer um que faz isso, nem a nova geração, e os antigos nunca tinham visto isso. Raramente você encontrar alguém que tinha alguma ideia nesse sentido. Agora, o que se faz isso? Qual é o resultado positivo disso? Uma pessoa jovem, ela começa já a ter tendência de fazer assistência, e se é da adolescência, ela já faz isso, você pensa bem quando ela chegar com 60, 70 anos. Ela vai fazer muito mais. Agora, outra coisa, a Invex já é uma técnica já usada por evoluciólogos e serenões há muito tempo na Terra, mas só entre eles. Agora, deram exemplo para muita gente, mas nem sempre pegou, né? Agora não, eu trouxe o negócio para abrir o jogo por causa da conscienciologia, que nós estamos abrindo o jogo. Então, é uma técnica séria, sociológica, de comunicabilidade e convivialidade. Não é qualquer um que tem gabarito, testosterona para enfrentar a Invex. E outra coisa, foi por isso que quando eu trouxe a Invex, você há de ver
as brigas com os reciclantes. Tinha gente que falava abertamente contra os inversores. Por quê? Cotoveloma. Estavam melindrados, chateados. Você está entendendo? Isso tudo é mágoa, porque não conseguiu aquilo que o outro conseguiu. Então, como é que faz? Chega lá o cara, fumava já, não sei desde quando. Depois se casou. Depois desfez o casamento, arranjou divórcio. E aí chega um rapaz lá e começa a fazer Invex. E começa a trabalhar junto com a gente, dentro da Conscienciologia, dos departamentos, das ICs. Aquilo criava um problema danado no início. Muitas vezes eu tive que entrar para segurar a barra do povo. Você veja, então, isso é conquista ou não é, Invex? Não, é exato, mas assim, mas a minha dúvida é assim, porque a Invex ela é aplicada no intrafísico, né? No intrafísico, mas ela é parapsíquica. Se a pessoa não pensar, ela não chega lá. O problema é parapsíquica, totalmente interdimensional. Você deu uma banana para o problema humano. Você não espera aposentadoria para ajudar os outros. Você começa mais cedo. Agora, mesmo entre os inversores até o momento, as novas gerações, o negócio ainda não está muito pacífico, não. Ainda tem problema entre eles, até entre eles. Agora, por isso que eu tenho aquele princípio. Todo inversor tem que ter muito contato e entender bem os reciclantes. E todo reciclante tem que ter muito contato e entender bem os inversores. Um tem que entender o outro. Aquele que é reciclante nessa vida pode ser inversor na próxima. Agora, outra coisa pior ainda, que é esse princípio pior. Esse negócio de ser inversor, isso aí é bobagem, em tese. Por quê? É um estereótipo, é uma rotulagem, é um rótulo, é apenas uma aparência. Se a pessoa não tem uma ficha boa com aquilo, não adianta nada ela falar que é reciclante, ou que ela é inversora. Não adianta nada. Então, o problema é a vida da pessoa. Agora, do ponto de vista de técnica, esse negócio é seríssimo. Entendeu? Sim. E uma pergunta, e por que o estado vibracional não entrou também nessa categoria? O estado vibracional é arroz com feijão, né? Eu estou colocando aquilo que chama um pouco mais atenção. E eu não queria colocar mais de 20 para chamar atenção aqui. Mas olha, tem a ectoplastia, que é muito pior que o estado vibracional. Ectoplastia. Pois é, pega a codização também, olha. Tem tudo aí. Colocar mais é apertar mais você. Adriana, aqui Rosa, no B. Na página 7, eu queria perguntar a você se algum momento em sua vida você passou por na exemplologia, no final. Esse instante cosmodificador cotidiano. Tem alguma vivência, alguma casuística para passar? Não, o cotidiano é o tempo todo, né? Mas assim, ininterruptamente. Não, por um tempo bem maior. Não, olha todos os dias. Olha só, o instante cosmodificador acontece alguma situação perturbadora, na definição, que tende a causar um perturbo em você, e você vai buscar manter a calma. Então pode ser desde uma batida do carro, até cair o computador, como a gente falou, no chão, a alguém que chega alterado para falar com você, às vezes até te culpando de coisas que você não tem culpa. Então, quer dizer, depende. Então, é alguma situação, qualquer seja qual for, que ela vem para cima de você, externa. Até uma situação, assim, começa a pegar fogo em casa, começa... Coisas mais simples, começa alguém passar mal na sua frente. Então, são situações que geram uma perturbação, e você vai, diante dessa situação, buscar manter a calma para você poder agir da melhor forma nessa situação. Então, no cotidiano é infinito, é tudo que pode perturbar, é tudo. A vida, ela é perturbante. Até no relacionamento, tudo isso. Desde a interpessoal até um objeto que quebra. Você está lá, vamos supor, você tem que entregar um trabalho amanhã, o computador pifa. Como é que você vai lidar com isso? Então, o instante cosmodificador, qual é o seu ato subsequente? Você vai sair berrando, jogando o computador no chão, ou você vai tentar pensar e resolver rapidamente o que você vai fazer? Então, varia a infinito, tá certo?
E esse cotidiano pode te dar um upgrade para você saber até lidar com o crucial, né? É o que eu falo lá no Empenho Pro Exolíneo. Então, justamente essas pequenas situações que vão te gabaritando para, num momento extremo, você conseguir manter a calma. Então, vou te tornar mais ou menos a pergunta. Você sabendo na sua vivência, nas relações, trabalhar com esse cotidiano, você vai exercitar a prática de lidar até com um mega assediador, talvez futuramente a nível crucial, né? Sim, é o que a gente está pensando aqui, a questão da diversidade é isso, é você não se abalar. E provavelmente vai cada vez aumentando os desafios, né? Então, se você já começando a ver, se você ainda se abala quando quebra a unha, é danado, né? Quer dizer, como é que você vai ter uma calma na hora que vem uma situação mais grave? Se numa quebra de unha você já perde a estribeira, por exemplo. Então, vale a pena ler o parênteses patológico, esse verbete que eu falei, do professor, que ele é muito bom nisso. Ele mostra bem essa condição. Tem outro verbete muito bom também, é o cabeça fria. Também na enciclopédia, também do professor Valdo. Tá bom, uma coisa muito boa nisso, é uma expressão que eu já escrevi, que é o seguinte: nós devemos ser modestos, não devemos ser pedantes. Para mim, todo pedante é quadrupedante. É um quadrúpede pedante. Você está entendendo? Quadrupedante, é a palavra que eu criei. Agora, Interaciologia, página 6, quinta linha. Gostaria que expandisse a interação tacpensenidade cosmoética ortopraxis. Para você, aqui a gente parte, é uma interação, né? Que uma coisa tem relação com a outra. Se a pessoa ela pensa rápido e cosmoeticamente, ela está aumentando a chance dela agir corretamente. Porque ela pensa antes, ela associa ideia, ela acha a solução e ela vai atuar de uma forma melhor. Em Politicologia, página 7, por favor, comente as políticas da reeducação consciencial. Olha, aí todas as políticas que a gente tem da TARES, todo o trabalho que nós fazemos é justamente de buscar reeducar as pessoas, não só a gente mesmos, como os outros, esclarecendo. Então, e todo esse processo aqui do estante cosmoedificador é um processo de reeducação, né? No caso de uma pessoa que reage emocionalmente de maneira condicionada, de imediato, em milésimos de segundos, antes do raciocínio e lucidez, qual estratégia a pessoa poderia utilizar para sair do condicionamento do hábito enraizado? De que maneira conseguimos raciocinar mais rápido que a emoção? Olha, você vai ter que achar como é que funciona para você, como a gente falou antes. Morde a língua, conta até 10. Tinha até aquela piada, né? Tinha uma novela que o cara contava até 10. O Zeca Diabo. Então, arranja alguma forma que você vai fazer, para você se faz estado vibracional, que é mais eficiente ainda. Estalo, EV, arranja uma forma para você conter a sua impulsividade. Algumas pessoas a gente recomenda contar até 100. Se for o caso, conta até 100, né? De trás para frente. É mais difícil. Gostaria que o senhor comentasse uma experiência que tive. Em uma projeção lúcida, o energossoma, o psicossoma e o mentalsoma foram separados e pude ver os 3 corpos. Porém, o que mais chamou a atenção foi o psicossoma, que apresentava um sentimento de tristeza, ainda mais. Essa tristeza tinha a forma humana e estava cristalizada, imóvel. Tentei julgar a energia, mas nada ocorreu. Daí vem a inspiração que, para reverter essa situação, deve ser pelo mentalsoma, ou seja, pelo discernimento. Anotei tudo. Como devo conduzir essa situação? Como devo orientar minhas pesquisas? Não há dúvida que o processo é discernimento. Você tem que ponderar e fazer reflexão. Outra coisa, a gente pode arranjar uma série de duplicatas da gente. Por exemplo, você pode arranjar aí 7 psicossomas seu. Tudo é forma que você cria. Isso é forma pensamento. Através de energia e o processo da pessoa elaborar isso, ela é capaz de fazer. Agora, o problema nosso, quando você vê, você tem que ver com calma. Você tem que ver o soma, o psicossoma e você sentir que está no mental soma. A coisa mais importante é isso. Observa bem daqui para frente. Porque se isso está acontecendo com você, você pode ter mais homines visões, ou visões maiores, mega visões extrafísicas. Aí você vai poder ver. Outra coisa, você já viu o cordão de prata? Se começar a ver isso, senão não adianta.
Um dos grandes dificultadores da aplicação da técnica proposta é a carga energética que vem junto com a emoção em determinadas reações. Como trabalhar melhor essa carga energética para se ter êxito na aplicação da técnica do instante cosmoetificador? Olha, na parapatologia, a gente chega a colocar, na terceira linha, o autoencapsulamento energético quando necessário. Então, mais uma atuação aí, eu acho muito difícil muitas dessas técnicas que a gente propõe a fazer, sem o domínio energético. Porque justamente o estado vibracional é que vai sustentar a sua ortopensanidade. Então, se a gente quer manter essa posição mais cosmoética, mais correta, é importante a energia, que a gente tenha sustentação. Porque se a energia do outro vem e nos perturba, está faltando aí, nós estamos frágeis de certa forma, né? Então, nós temos que nos fortalecer cada vez mais. Então, quando que a gente vai conseguir aí fazer assistência mega sediador? Da hora que a gente tiver já gabarito para aguentar aquela carga sem se afetar. Então, entra até o verbete tara parapsíquica, né? Você vai ter que ver a sua tara. Então, às vezes, vem aquela carga energética. E como é que você é de energia? Você já está mais... já está dominando melhor? Se não está dominando ainda, isso é um motivador para você dominar mais. Que aí nessa hora você consegue trabalhar a energia, você faz um EV e você não deixa que isso te perturbe. A página 7, paradoxologia. Podia falar sobre o primeiro? O paradoxo da ponderação de segundos, capaz de evitar a necessidade de anos de recomposição. Sim, isso aqui é bem aquilo, né? Senão aquele pequeno surtinho que a gente faz, né? E depois a gente vai ter que ficar aí resolvendo, se recompondo durante muito tempo. Eu lembro que tive um colega na época da faculdade, que ele falava que ele passou um ano só falando só a verdade. E aí ele passou o ano seguinte pedindo desculpas. E eu acho mais ou menos isso, né? Ele vai fazendo, vai sendo impulsivo, depois você vai ter que ir se recompondo. E isso é uma brincadeira de uma coisa simples, mas vamos supor, quantos clínicos passionais acontecem naquele momento da cabeça quente, né? E depois a pessoa vai ficar anos ali para resolver aquela situação. Vai ter até consequências jurídicas e até consequências grupocárnicas aí, uma dívida bem longa. Então, a cabeça quente, ela traz consequências. A gente podemos correr risco de fazer atos que nós vamos pagar caro e durante muito tempo por isso. Isso, assim, eu me dou conta, quando a gente tem filhos pequenos, como eles tentam manipular, sim, quando querem fazer alguma coisa e querem a resposta. E eu tinha essa tendência de, às vezes, responder na hora. E depois eu ia ver o circo pegar fogo, né? Aí eu ficava achando que a coisa não estava bem feita. Aí eu pensei, não é por aí. Vamos ponderar, vamos... Então eu mudei a minha atitude. Eu começava a pensar, eu vou pensar. Então eu começava a dizer, eu vou pensar. Né? Quando pedir alguma coisa para sair, essas coisas assim de criança, ou jovem, ou adolescente, né? Uhum. Eu vou pensar. Aí virou uma cobrança, dizendo assim, está sempre pensando, quer sempre pensar, né? Não, é quase um elogio, né? Você está sempre pensando. Mas aí eu comecei a ver que eu comecei a errar menos, né? Quando eu ia pensar, refletir sobre aquele pedido, né? Como que eu deveria realmente agir, porque depois as consequências vinham, eram grandes, né? Isso funciona muito nos pré-adolescentes, adolescentes, em relação aos pais, né? Quando querem as coisas. Né? Pega na hora ali para ver se resolve rápido, né? Isso aí. Sim. O que o senhor coloca aqui na dentomatologia, a Deni, na página 2, quanto a conceitos recepcionistas. Agora sim. Sim, dessomatologia, sim, página 2. O que coloca das consciências recepcionistas não tem a ver com a trirrecepciologia? Tem com o quê? Trirrecepciologia, não tem a ver? Não, você veja, espera, trirrecepciologia vem no domingo. Não adianta. Espera lá.
Agora, eu já vi que esse negócio é didático. Eu vou fazer isso agora para deixar a expectativa desse povo. Então, o problema da técnica de suspense vai ser bom. Para mexer com esse povo, para acabar com a ansiedade da tudo. Pode ajudar. É a saída. Agora, esses, eu já cheguei, um deles eu cheguei a falar os 3, depois eu senti que não devia de falar. É melhor ficar quieto para esperar. E aí tem 3, né? Já tem um número, a pessoa fica querendo, encasquetada, para saber o que é. Né? Sábado e domingo, nós vamos ter trabalho aí. Domingo e segunda, domingo e segunda, então. Voltando ao tema da dessomatologia, o que o senhor coloca aqui da recepção da consciência desassistida, fala de acolhimento puro, né? Agora, ó, aqui eu falo das consciências recepcionistas. Agora, o João Paulo estava falando para eu colocar aqui o comitê de para-recepção. O comitê de para-recepção. E outra coisa, colocar aqui também um mega pensene, PROEX é trabalho. PROEX é trabalho. Né? Então a gente pode pôr aí para enriquecer o processo. Isso é coisa do João Paulo. Né? Eu tenho uma dúvida aqui em relação, era justamente o que ela tinha colocado, você falou do comitê de para-recepção. Comitê de para-recepção. Esse comitê pode estar presente com SINs projetadas, assim, de conhecimento, de amizade? Pode, quando tem comemoração extrafísica. Foi o que aconteceu comigo e a Ana, por exemplo. A senhora que morreu lá em casa. Ela dessomou lá em casa. Então, na hora que foram recebidas, era uma comemoração. Aquilo era mais do que um comitê, um negócio enorme. Ela tinha sido uma grande personalidade da monarquia italiana. Mas fez umas bobagens, então ela veio de pé no chão, com um bosque enorme, só para acabar com a vaidade dela. Agora, a hora que ela chegou, era uma estrela, mas com um bosque enorme. Aquela consciência lindérrima, com um bosque enorme. De propósito, para mostrar que era ela. E eles fizeram assim, uma espécie de aclamação, os amigos dela que gostavam demais dela. Mas ela mesma escolheu aquela vida. Agora, veja, eu aqui com o parapsiquismo e os amparadores, vimos que a Ana era diferente. Então, o que faz? Eu tratei dela, comecei a ver porque ela tinha uma cardiopatia chagas, que ela não ia durar muito tempo, ela já sabia disso. Quando ela foi falar comigo, ela já estava bem avançado o caso. Então o coração aumenta, você está entendendo? A cardiopatia é terrível, fica enorme. E aquilo é muito mais sério do que o bosque que ela tinha, que é aquele papão enorme aqui. E aquilo ela nunca ficou daquele jeito. Ela andava praticamente descalço. Eu mesmo arranjei chinelo para ela, mas ela evitava o chinelo. Quando ela viu que eu ia chegar, ela pôs o chinelo. Entende? Ela está acostumada daquele jeito. Agora, o que se passa? Quando eles fizeram a recepção dela, foi uma coisa... Eu vi fora do corpo. Isso coincidiu porque era um horário que eu ia fazer minhas experiências de tarde. Coincidiu que extrafisicamente era o horário que estava lá. Eu fui lá com o Talmal. O Talmal me levou para ver. Agora, eu vi a hora que ela chegou assim, ó, aquela estrela. Entende? O povo todo esperando para aclamar, conversar com ela, etc. Tal. Agora, tinha gente de todo tipo. Gente que falava, gente que fazia telepatia, gente que sabia fazer volitação, outro que não. Você viu os níveis, vários níveis lá. Tudo esperando ela. E ela era preta retinta, você está entendendo? Sempre com pano na cabeça. Entende? Que era cozinheira. Ela cozinhava muito bem, a comida dela levantava cadáver, era muita energia que ela põe naquilo. É muito positivo. Mas assim, você foi para ver. Eu digo assim, é possível que a pessoa vá para recepcionar, ser vista? Não, mas tudo isso é possível, é coisa muito rara. Né? Essas coisas são tudo de exceção. E outra coisa, não é todo mundo tem comitê de recepção, não. A maioria tem comitê de perseguição. Estão atrás do cara. Opa, chegou o cara, vamos em cima dele.
Dá para nós, não está entendendo? Isso agora não é fácil. Agora, ela veio nessa condição por causa dos problemas da nobreza, né, dela que ela tinha. Ela mesma escolheu porque tinha coisa que ela tinha feito que ela não considerava que estava correta. Entendi. Aquilo então mexia na consciência dela. Ela então veio com essa vida desse jeito. Ela ajudou muita gente a vida inteira dela como Ana. Entende? Mas ela se adaptou logo a isso, que na infância ou depois de adulto, chegou a se debater muito com isso? Segundo ela não reclamava de ninguém, ela não se queixava de nada. A dona era uma fera. Agora você veja, ela apareceu no meu consultório, eu olhei assim pelo problema dela e comecei a entrar na história. Aí vieram os amparadores e me mostraram mais ainda. Aí eu falei assim, ó, eu vou melhorar, você ainda vai viver uma boa temporada, porque os caras já tinham falado que ela ia durar alguns meses. Ela durou muito tempo conosco. Agora, o que se passa? Devido ao problema dela melhorar, ela falou assim, não, eu quero então trabalhar com o senhor, eu vou dedicar o resto da minha vida ao senhor. Foi assim que aconteceu. Então, eu falei assim, então, você vai fazer a nossa comida, vamos ver como é que está a sua casa. Aí eu comecei a ver a vida dela toda, cuidar do filho, cuidar do brinquinho, que era o cachorro dela. E outra coisa, porque o marido já tinha deixado ela com aquele poste. O papo dela era do tamanho da cabeça. Ela tinha duas cabeças, uma aqui e outra aqui. Entende? Mas agora, era muito boa. Ela fora de série. Agora, o Chico adorava. Minha mãe também demais. Agora, o que é que se passa? Quando eu saí do corpo e fui vê-la, eu voltava para o corpo, o Chico, a minha mãe, queria sempre saber o que aconteceu, o que eu vi. Porque sabia que eu estava fazendo a projeção. Então, lá em casa, eu comecei a falar, os dois começaram a chorar na minha frente. Eu falei assim, eu não vou falar mais nada agora de projeção, porque eu não quero ver você chorando na minha frente, porque eu não gosto disso. Choro não é comigo. Aí eu falei, não, mas não tem nada. Aí o povo limpando os olhos. O Chico, então, falou, não, eu estou com saudade da Ana. Mas os filhos dela, os familiares dela também eram envolvidos com a monarquia também, e também vieram na condição mais... Mas o filho dela, o mais sério, a gente ajudou. Mais tarde eu estava no Instituto em São Paulo, ele apareceu lá para mim. Então eu perguntei para ele, como é que está a sua vida? Não, estou tudo entrosado, tenho emprego, estou trabalhando, estudando. Ele estava muito bem encaminhado. Estava muito bem o rapaz. Isso foi anos depois que aconteceu. Mas ele tinha passado recente monárquico? Ele eu não sei bem da história não, mas o rapaz é bom, é bem equilibrado. É tanto que ele se ajustou logo. E o cachorrinho lá, o Brinquinho, que era o nome que tinha, o cachorrinho dela, tipo Lulu, grandão, esse estava conosco, ele viveu lá, na comunhão lá com a turma, com o Chico, comigo durante muito tempo. Era o cachorrinho dela. A gente fez o que pôde. Mas agora é engraçado, né? Se a gente for falar a verdade, nós recebemos mais do que demos para a Ana. Entendeu? A gente está pensando que a gente estava assistindo ela que estava assistindo a gente. Isso é um negócio brabo, sério, que a gente precisa pensar. E outra coisa, andando descalço, praticamente analfabeto, com aquele papo, um pano na cabeça. Isso é impressionante, né? Pensem bem, o caso dela, o Chico fala assim, isso é uma lição para nós todos. Por isso que eles queriam saber tudo o que é que eu tinha visto extrafisicamente. Mas, quando ela estava viva, o senhor abriu o jogo de tudo para ela ou não? Ela já sabia, porque quando ela veio, já tinha colega meu que falou que ela ia durar pouco tempo. Então, por isso que ela foi atrás de mim. Eles achavam que ela ia chegar, até o fim do ano ia morrer. Porque o coração estava entregue às baratas. Agora, o que eu fiz? Comecei a trabalhar com arco voltaico, trabalhar com ela, ver alguma coisa, se podia dar algum remédio, alguma coisa. A cardiopatia chagásica, entende? Avançada, sem tratamento antes. Então, o coração se deformou todo. Agora, o processo do bócio dela deve ter piorado, por causa da tiroide. O negócio todo ainda piorou mais. Então, a situação dela era precária. Mas eu virei para ela e falei assim, não, você vai então, se você vai, quer trabalhar, quer ficar com a gente, ok, até se morrer você vai ficar aqui. Ela falou assim, ó, eu quero morrer trabalhando. Quero também não podia outra coisa, gente, ela era praticamente analfabeta. Agora, ela falava bem, expunha as coisas com calma, tinha muita lógica, você via o nível de lucidez da pessoa.
entendeu? Analfabeto. Mas sabia o que queria, fazia as coisas tudo correta. Ela era fora de série. Fora de série. Todo mundo que conhecia a Ana com mais calma ficava assim, até assustado com ela. Entendeu? Pelo jeito dela. E características de nobreza dela tinha o quê? No tratar? Ela foi condessa. Agora, junto com um cara, que foi o marido dela, que eu não sei quem foi, eu uma vez perguntei para ela, o que você acha, Ana, desse seu marido que fugiu, que deixou você? Porque o marido deixou ela com o filho e tudo, filho e o cachorro. Foi embora, sumiu na vida. Ela falou assim, ele não deve ter sido boa coisa não, doutor. Só falou isso. Ele não deve ter sido coisa boa, não. É muito engraçada a história. Era muito ponderada, muito inteligente. É que não teve oportunidade, só fazendo as coisas para sobreviver. E ela já chegou daquele jeito, entende? Agora, que ela cozinhava muito bem. Então a gente arranjou aquela dieta nossa lá do jeito que era, do Chico, minha. A minha mãe, às vezes, estava também junto com a história lá em casa e tal. Ela saía bem da história, muito bem. E ela, né, quando era condessa, ela tinha uma tendência para estudo, para intelectualidade ou também não? Ela parece que era super culta e poliglota, pelo que eu vi. Agora, a turma que recebeu a ela era gente fora de série, todo mundo devia favor para ela. Por isso que o povo estava lá, era tudo ex-assistido dela. E outra coisa, não era só na vida dela de Ana, não, é das vidas anteriores dela, inclusive quando ela foi condessa. Mas mesmo assim, ela achou que naquela condição ela não tinha agido direito em algumas coisas. Ela quis, entende, fazer a remissão total da situação dela. Agora, depois disso, eu não sei o que é que fizeram com ela e para onde ela foi. Eu não vi mais, não. Professor, o senhor falou que o Chico Xavier, ele não tem projeção, não tinha projeção lúcida, então. Não. Que fenômenos que ele tinha? O fenômeno dele maior mesmo era psicografado. Isso ele tinha. Então, nisso ele era bom. E ele tinha também os processos de receber certas intuições que o Emmanuel dava para ele. Ele tinha aquilo bem nítido. Isso eu tive muita experiência, porque eu notava o que o Emmanuel estava pensando, e a pouco ele refletia lá. Provavelmente. Antes do Emmanuel, você está entendendo? Eu pegava a coisa do Emmanuel. E ele depois mostrava aquela realidade. Como é que ele sabia? Quer dizer, ele era bom nisso. Mas o mais ele não tinha. Agora, ele imitava os processos de efeito físico para fazer uma sessão onde tinha perfume de rosa. Mas aquilo tudo era ele, era fajuto. Tudo é mistificação, fácil. Ele queria fazer aquilo e ele não quis parar. Mesmo quando eu falei com ele, ele só ficou desesperado quando eu falei assim, então você faça, eu não tenho nada a ver com isso, nunca participei lá do trabalho dele. Agora, eu descobri por causa dos vidros de perfume que ele conservava. E tem um negocinho pequenininho que você coloca com perfume que sai, é só apertar que o perfume sai. Ele usava isso tudo. Eu já sabia disso, que já tinha visto isso com outros médicos, eu estava usando a mesma técnica, a mistificação. Agora, ele achava que com isso ele encorajava as pessoas, que não podia desencorajar o povo. Era um jeito de virar santo. Santo topa qualquer parada. A dona lá, eles não desancaram lá com a Calcutá lá, devido ao problema dela receber dinheiro de mafiosos, não sei quem era mais, aquele Hitchens, várias pessoas meteram o pau nessa Calcutá lá, a Maria lá, a Santa. Uns negócios esquisitíssimos. E ela nem é típico de quem quer virar santo. Eles não veem o escrúpulo. Eles não têm escrúpulo para isso. Se vai ajudar, não quer saber como. Então, mata 5. Se vai ajudar 50, já está bom. Deve ser isso que eles pensam. Isso é uma loucura. Eu sou contra essa história toda. Para mim, uma pessoa tem que ser reta em tudo ou não é? Como é que é? Como é que é? Pornografia não deve ter tido. Não, ele nunca chegou a ver isso. Por isso que ele tinha medo das coisas. Por isso que ele não tinha muita segurança. Tinha um medo de morrer danado.
Outra coisa, quando ele saía de casa, ficava com medo de sair, colocava as coisas, fazia um troço que era selamento periférico. Ele julgava as energias, os fluidos na porta, certo? Outra coisa, na hora de sair, dava um beijo para o J. Cristo, que estava a imagem dele na parede. É? Pois é, não. Era um jeito que ele se sentia seguro. Ele não tinha segurança. Agora, outra coisa, não podia ter nada que cortava perante ele. Faca, muito afiada, gilete, navalha. Tanto que ele não fazia barba, tinha o barbeiro que fazia, porque ele não podia. Era cheio de rolo, coitado, cheio de coisa. Agora, eu não sabia que ele era assim, né, no início. Então, logo no início que eu levei ele para Uberaba, com as coisas todas, para ver o convívio maior, aquela coisa, eu convidei o meu professor de psiquiatria para almoçar conosco. Logo em seguida, depois, naquele dia, eu vi os negócios ao alcance e falei, não posso estar igualado aí. Porque se você vê que o cara é doido, como é que fica a situação? Nunca mais eu convidei ele para almoçar nem jantar comigo em casa. Nunca mais. Não deu. Entende? Fiquei quieto na minha. Falei assim, agora preciso ter cuidado. Agora, qualquer um que fosse lá e tivesse mais contato no íntimo com o passar do tempo, ia ver essas inseguranças dele, violentas. Muito sério. Que era um processo mesmo, aí, psicopático. O Chico era uma personalidade psicopática. Sem dúvida. Mas agora bom, dedicado, então a gente tinha que dar. Eu era uma espécie de para-raio e para-choque, para ajudar tudo que eu podia. Escuta, eu espero agora o 35º e o 3.500. Tá certo? Os nossos comerciais. Obrigada. Lembramos o aviso que o professor Waldo falou no início da tertúlia, que devido à necessidade de organização e limpeza, o tertuliário permanecerá fechado diariamente até às 9 horas, sendo que às quartas-feiras abrirá às 9h30, portanto, as atividades da mini-tertúlia iniciarão nestes horários a partir de amanhã. E sábado permanecerá aberto a partir das 8 com o Círculo Mental Somático. As pontuações da tertúlia de hoje foram 54 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais e 16 perguntas respondidas online. Hoje temos 4 recados. Otto e Marta, Poliglotismo Parapsíquico. Roberto, Fundamentos da Conviviologia. Marta, Segundo Simpósio da Proexologia. Albert, Conscienciograma Sem Drama. Boa tarde, gostaríamos de convidar os tertulianos e os teletertulianos para o curso Poliglotismo Parapsíquico. A ideia desse curso é entender como utilizar as línguas estrangeiras em favor do autodesenvolvimento parapsíquico. Ele dura o dia inteiro, de manhã vamos falar do parapsiquismo no aprendizado de idiomas, à tarde vamos falar do parapsiquismo no exercício do poliglotismo, vamos trabalhar também com o abertismo consciencial, com o universalismo e com o alto portfólio linguístico dos participantes do curso. Então, vamos reforçando o convite, estão todos aí convidados, e agora vou passar para a Marta para dar maiores informações. O curso será realizado na sede da CIP no Discernimento, no dia 26 de agosto. Inscrições na sede da CIP a partir das 15 horas. Maiores informações pelos telefones 45 40 53 98 18, 45 21 02 14 21. Obrigada. Pessoal, vim reforçar o convite para um curso inédito realizado aqui no CAEC, que será na próxima semana, né, 24, 25 e 26 de agosto. Trata-se do Fundamento da Conviviologia, onde a gente vai trabalhar todo o espectro da rede de relações da Consim. Então, desde da botânica, da zoologia, então com subhumanos, da pessoa consigo mesmo, da pessoa com o duplista, né, a relação duplista dela, a rede social que ela tem na família, no trabalho, até chegar também na rede parasocial, ou seja, a relação com as consciências, o amparo. Então, toda a relação, a rede de relação que a pessoa desenvolve ao longo da vida, a gente vai estar trabalhando nesse curso. Então, um curso inédito, que terá início, então, dia 24,
na próxima semana aqui no CAEC. Boa tarde a todos. Nós queremos renovar o convite para o 2º simpósio de proexologia. Esse evento irá acontecer aqui em Foz do Iguaçu, nos dias 20 e 21 de outubro. Nós teremos 16 apresentações em 4 mesas de debates durante esse período. Dentre as apresentações, nós teremos a antivitrimologia e ProEx, com o professor Carlos Odoni, e também a rede interassistencial, relato de projeção assistida educativa, com a professora Cecília Roma. As inscrições estão abertas, basta ligar para o telefone 045 3525 2652. Repetindo o telefone 045 3525 2652. Obrigada e até logo. Pessoal, boa tarde. Em nome da Conscius, nós estamos convidando a todos a participarem do curso Conscienciograma Sem Drama, que é um curso 100% à distância. Ele foi criado para atender às solicitações das pessoas que não moram em Foz do Iguaçu, mas desejavam preencher e responder às questões do Conscienciograma. Ele é 100% à distância, as aulas começam dia 2 de setembro, daqui a uns 15 dias. As inscrições devem ser feitas pelo CAEC, pelo telefone 4535252652. E mais informações podem ser vistas também no site da Conscius, que é www.conscius.org.br. Obrigado. O verbete da manhã é murismo, especialidade murismologia. Autora, professora Fátima Silveira. Obrigada, boa tarde a todos.